O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou no início da noite o aumento de impostos, de alguns impostos. No bolso do brasileiro, o maior impacto deve ser sentido na hora de abastecer o carro. Joaquim Levy disse que as 4 medidas anunciadas são corretivas. A primeira altera a incidência no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados nos Cosméticos. Com isso, o setor atacadista vai pagar o mesmo percentual de IPI que o setor industrial. O PIS/COFINS sobre a importação será reajustado de 9,25% para 11,75%. A base de cálculo do imposto exclui o ICMS de importação. A alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, o IOF, vai passar de 1,5% para 3% ao ano. A última medida altera o PIS/COFINS e a CID, o Imposto dos Combustíveis. Juntos, os dois vão aumentar em 22 centavos o preço da gasolina que sai da refinaria. O diesel sobe 15 centavos. A arrecadação dessas medidas, estima-se que, juntando todas elas, chegue-se a 20 bilhões de reais, tá certo? Aí tem um valor bastante significativo. Bom, esses ajustes aí, vamos começar por você, Ayrton, são necessários? Ou o governo poderia ter uma outra movimentação, que era a movimentação de conter os seus gastos? Não, é isso aí, quer dizer... 20 bilhões não é muita coisa para uma economia reajuste de trilhão. Gasolina. Não é. Vamos falar do reajuste da gasolina. Há muito tempo a gasolina foi achatado, né? Os aumentos não eram dados. Exatamente agora que o preço da gasolina no mercado internacional caiu, é que nós vamos aumentar, não é? Eu acho que não é por aí. Agora, vai aumentar? Vai trazer sacrifício para a população? Cadê os cortes no governo? Onde é que o governo está economizando? Quais são? A equipe econômica? Quais são as suas propostas para haver redução de despesa? Não tem notícia. Então fica redução de desconfortável. despesa e aumento de eficiência. Fica desconfortável para o cidadão, que também não tá bom, vai aumentar imposto para mim, vai aumentar a energia, vai aumentar combustível, mas espera aí, o governo está fazendo a parte dele lá, olha, cortou tal. Nada disso acontece. Então esse descompasso para mim é comprometedor para a saúde desse plano. Vila. Eu acho que o governo teria que dar o exemplo, e um exemplo que pode ser que até em termos contábeis não seja tão significativo, em termos monetários, mas, por exemplo, seria cortar pela metade os cargos de confiança. São mais de 20 mil, alguns estimam em 25 mil. Se o governo fizesse isso, fala, olha, acabou, cortamos metade de cargos, para dar um exemplo. E fala, puxa vida, pode até ser que em valores não seja muito significativo, mas já era uma demonstração de que realmente, que se você quer dividir o custo e realmente é necessário agora fazer uma série de cortes, desse custo que a sociedade vai pagar. Mas, pelo contrário, os partidos continuam saqueando o Estado. Eles querem as secretarias e ministérios para roubar. Literalmente, são ladrões. Por isso que eu sugeri uma reforma política colocando camburões na esplanada do Ministério. Teria resolvido o problema. Desce do Ministério, já entra no camburão. Então, a grande questão é que ninguém está nem aí com essa questão que vai aumentar até 40% o preço da energia elétrica, e etc, etc. Então, acho que a primeira coisa seria dar o exemplo. Segundo, a questão do CID, que o ministro disse, que é aquela contribuição, o CID, ele estava incidindo sobre o etanol e não sobre a gasolina. Normalmente, esse tipo de contribuição é sobre os combustíveis que não são renováveis, tal qual a gasolina. No Brasil era o oposto. Você colocava no combustível renovável com o etanol. Então, a questão do CID na gasolina, que nós conhecemos o CID, vocês devem se lembrar, na campanha presidencial de 2002, quando o Garotinho, vamos lembrar, o candidato Antônio Garotinho, fez uma pergunta para o Lula sobre o CID. Eu, Lula, a torcida do Flamengo, ninguém sabia que era o CID. E aí ele esclareceu o Garotinho como se fosse uma grande descoberta o que era o CID. Mas o que interessa, existe esse imposto. Agora, que o preço da gasolina do Brasil hoje está muito mais cara do que no mercado internacional, isso é evidente. Que o preço do petróleo lá não vai subir mais até 100 dólares, como no passado, isso é evidente. Os especialistas dizem que vai ficar entre 50, 47, chegando a 52 e tal. Portanto, é necessário o governo dar o exemplo. E o governo, infelizmente, dá sempre o mau exemplo. William, eu só queria fazer uma observação. Há certas coisas que a população encararia como uma medida de contenção, embora não signifique muito. Por exemplo, vende esse avião presidencial, vai andar de avião de carreira, presidente. Faz como o presidente Mujica do Uruguai faz. Os ministros. Por que o ministro tem que ter jatinho para levar para cima e para baixo? Por quê?
Por que não pode ir avião de carreira? Pode até ter privilégios, ter uma cadeira especial, escolher antecipadamente, entrar pela porta antes que os outros, pode ter até vantagem. Agora, por que não mostrar com essas medidas, que parece até uma coisa meio demagógica, mas não são? Isso daria uma dimensão de que o governo está querendo economizar. Mostraria à opinião pública que alguma coisa vai ser sacrificado nesse conforto de ter um avião à disposição para isso, para aquilo. Quantos ministros, primeiros ministros, presidentes vieram para o Brasil em avião de carreira? Em viagem internacional, quantos vieram para cá? O Marcelo Rossi aqui de Campinas, pelo WhatsApp, Vila, em vez de aumentar impostos, acho que você fez a referência à corrupção. Por que não se combate a corrupção? São 20 bilhões, né, que vai gerar, só da Petrobras é quase isso. Olha, né? Só o roubo, que nós falamos aqui anos, só o roubo, que foi roubo. O procurador Rodrigo Janot chama de assalto, eu chamo de roubo, tudo bem. Da refinaria Abreu e Lima corresponde ao que o governo vai receber, porque ela era para custar 2, já custou 18. Alguns estimam que vai custar 20. Então, só o que foi roubado na refinaria Abreu e Lima, numa refinaria, nós estamos referindo a Pasadena, no Texas, ao que a Petrobras vendeu estranhamente na África, era para vender por 6 bilhões, vendeu por 1,5 as suas participações, etc. Só o roubo perpetrado por uma organização criminosa, pelos marginais do poder, resolveria todos os impostos que agora vão aumentar, que nós vamos ter de pagar. Portanto, somos nós que pagamos e sustentamos os bandidos que estão no poder. Ayrton Soares, é só uma pergunta aqui, porque você já teve dentro de... Você já foi político, né? Estava lá no Congresso Nacional. Você está numa ação, você é assessoria de comunicação de um governo. Esse governo tem lá um processo que alguns telespectadores chamaram, que a gente não pode dizer apagão, mas teve uma queda de energia que a população não gosta. Ninguém gosta de ficar sem energia de luz, sem água, sem essas coisas, né? E logo depois vem o ministro e anuncia aumento de impostos. Não seria um momento de segurar uma dessas informações? O aumento de impostos dá depois ou vai tudo de uma vez? A pancada tem que ser de uma vez só? Se o governo tivesse uma política de comunicação social competente, que a população pudesse ter as informações e ele pautar as informações por uma coerência, não se faria isso ao mesmo tempo, né? Porque o noticiário de hoje, talvez até, William, olha, pensando do outro lado, talvez esse apagão possa ter servido para cobertar este aumento de impostos. Vamos pensar do outro lado. Uma estratégia inversa, viu, William?